Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje a nossa irmã Ana Cláudia vai fazer a leitura e o estudo do capítulo 80, e quem faz o estudo também é convidado a fazer a nossa prece de abertura. Então, convido a Ana Cláudia para fazer, por favor. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus pelo dia, pela semana, pelo alimento em nossas mesas, por toda a nossa família. E lhe pedimos, Pai, também sabedoria e entendimento para os estudos de hoje, que nós possamos, Senhor, não só ouvir, mas pôr em prática tudo que nós aprendemos, com discernimento, com compaixão, com amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. E opiniões. Hoje nós vamos estudar o item 80, opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem o bem, porque assim fazeis seus pais aos falsos profetas. Falou Jesus em Lucas 6:26. Eu coloquei aqui, neste versículo, Jesus chama a nossa atenção ao que estamos fazendo. Se estamos agradando a todos, algo está errado, porque estamos nos ajustando aos moldes da sociedade e não seguindo verdadeiramente a nossa consciência. Quando fala dos falsos profetas, é exatamente pela facilidade de se moldar conforme a conveniência, que nós nunca vamos conseguir a aprovação de todos, né? Então, nós não temos que ter essa ilusão de que isso vai acontecer, né? Nós não devemos pensar e nem seguir por esse caminho. Alguém mais quer falar? Comentar? Então, vamos compartilhar. Cadê? Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá neste santuário divino. Vou botar aqui meu parecer, tá? Existem pessoas que têm valor estimado em nossa relação e devemos, sim, ouvir seus... Espera aí que eu não estou conseguindo voltar a tela aqui. Pronto, consegui. Existem pessoas que têm valor estimado em nossas relações e devemos, sim, ouvir seus conselhos e se espelhar em seus exemplos, mas não devemos nunca deixar de ouvir a nossa própria consciência e ser fiel à lei divina. Nossa consciência, como diz o texto, é o santuário divino, é a nossa conexão direta com Deus. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? A nossa consciência também é o nosso livre-arbítrio, né? A nossa escolha. Exatamente. Pode falar, Jane. Muitas vezes a gente fica esperando que outras pessoas nos conduzam, né? Pelos caminhos, com as nossas dúvidas, com as nossas indecisões. Lógico, como a Aninha falou, é importante muitas vezes a gente ouvir pessoas que são
equilibradas, que são retas, né, na conduta, mas é muito importante que a gente consulte a nossa própria consciência, os nossos valores, para que a gente aprenda a tomar nossas próprias decisões, né? E que a gente esteja assim entrando em comunhão com o alto, com Jesus, com a espiritualidade maior, porque quando nós nos concentramos, quando nós fazemos uma prece, a gente sempre recebe inspiração, né? É muito importante. Então, que a gente também possa se fortalecer com as nossas próprias decisões, né? É isso que eu queria colocar. Oi, Flávio. Boa noite, Flávio, bem-vindo. Boa noite, Flávio. Boa noite. Realmente, né, é muito importante a gente desenvolver exatamente todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo na doutrina, porque ele vai exatamente ajudando a moldar a nossa moral para que a gente tenha mais ouvidos a essa consciência, né? Porque muitas vezes a sociedade, os nossos pais, eles vão nos criar baseado no que eles aprenderam e baseado no que a sociedade impulsiona você a fazer, né? E nessa hora é que a gente tem que botar em prática o nosso senso crítico e a nossa consciência, porque muitas vezes ainda, infelizmente, né, no nosso mundo de provas e expiações, o que a sociedade ensina e até mesmo o que os nossos próprios pais ensinam, muitas vezes não é o certo. Muitas vezes é contra as leis de Deus e as leis divinas, né? E só realmente a gente parando sempre para refletir dentro da nossa consciência, que é onde está gravado, né? Que a gente aprende, que é onde fica gravada essas leis divinas, é que a gente vai conseguir tomar as melhores decisões com mais cautela, né? E principalmente não pensando apenas nos lucros e nos bens materiais, né? Porque se você for pensar só nisso, você com certeza vai tomar o caminho equivocado. A gente muitas vezes tem que ter consciência de que os nossos atos vão nos fazer talvez até mesmo sofrer, até mesmo fazer com que os outros virem, né, as costas para a gente por estarmos tomando uma decisão que é o contrário do que a maioria considera o correto. Mas é de acordo, apesar de estar contra a maioria, mas está a favor da nossa consciência, né? Então, é realmente um momento difícil, momentos difíceis aparecerão na nossa vida, mas a gente vai precisar fazer essas escolhas, né? Mais alguém quer comentar? E aí, só um acréscimo rápido. E aí o Evangelho do Cristo é o suporte, né, para você dizer, não, eu vou seguir esse outro caminho, eu não vou seguir alguma coisa que o pai falou e que você, de repente, viu que não era uma boa, né? E aí está o Evangelho para nós. Para nos educar, né? Para nos colocar no caminho. Quando está em dúvida, a gente tem que recorrer ao Evangelho. É por aí. Está falando em fazer uma prece, né? Faz a prece e pede. E aí a gente sempre abre numa página que tem alguma coisa que a gente precisa ouvir a respeito daquela pergunta. É uma coisa boa de fazer também. É sim. Né? Se Jesus é nosso modelo e guia, né? Perguntar o que Jesus faria nessa situação. Exatamente. A gente esquece disso. E a gente então pedir, né? Faz uma oração bem sentida, né? E pede para abrir a página, uma página que esclareça. E geralmente vem alguma coisa que te dá um clique. Né? É difícil, né? Sabemos que é difícil. E até acho que a gente, né, Janete? Você falou que a gente esquece, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente não esquece. Mas é que, na verdade, pelo contrário, a gente lembra, a gente mede as consequências,
e não tem coragem de fazer o que Jesus faria, porque a gente não tem coragem de enfrentar o que Jesus enfrentou, né? Mas que a gente consiga, né? Que a gente consiga aí cada vez mais aumentar, né? Através dos estudos, através da oração, através da meditação, que a gente consiga fortalecer a nossa fé para que cada vez mais a gente tome a coragem de tomar a decisão que Jesus tomaria. O caminho é esse mesmo, exatamente, como você está falando, é estudar, meditar, refletir, né? E realmente tomar uma posição diante disso. Só dessa forma. Vamos compartilhar a tela novamente. Vou falar 2 e a 3 juntos, tá, Vitor? Tá. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluta clareza. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Pretensão nossa em achar que agradamos a todos. O orgulho ainda falando muito alto ao nosso ego. Esperar agradar a todo é desconhecer a natureza humana. Na Terra, num mundo de provas e expiações, onde estamos em constante luta conosco mesmo, em busca de aprendizado e aperfeiçoamento, mais erramos do que acertamos. Só se não seguirmos as leis divinas e nos tornarmos hipócritas. Em mudar a cada opinião, trocarmos também a nossa. Né? Porque, para a gente agradar a todos, a cada opinião contrária à nossa, a gente vai ter que mudar a nossa. Né? E isso não condiz com a lei divina, nem com a nossa consciência. Mais alguém? Pode falar, Janete. E uma coisa também que é importante é que a gente não deixe que, como você está falando, a gente não vai conseguir agradar todos mesmo. Cada um tem, muitas vezes, uma opinião, uma postura, um ponto de vista, mas que a gente não se melindre, que a gente não se fragilize só porque outras pessoas não concordam conosco, porque a gente não está conseguindo agradar a todos, né? A gente tem que ter os pés do chão, a gente tem que ter essa realidade, né? Verdade. E a Janete? Né? Janete? Oi? Voltou. Tinha travado. Tinha travado? Então, muitas vezes, a gente se equivoca também, né? Acha que todos têm que concordar com o que a gente fala. Então, a gente tem... Travou de novo. Travou para vocês também? Travou. Essa internet e entrar em... Travou de novo, gente. No meio. Alguém mais quer comentar? É normal, né? Eu acho que essa parte ele fala que não é possível agradar todo mundo, né? E eu acho até que se você agradar todo mundo, algo está estranho, né? Porque no mundo de provas e expiações, onde ainda a maioria se compraz ou com o mal ou com a indiferença, eu não diria nem agradar todo mundo, porque agradar todo mundo realmente é impossível, mas se você estiver agradando a maioria, já é um ponto de atenção,
porque num mundo onde a maioria se compraz ou com o mal ou com a indiferença, e você está agradando a maioria, talvez você esteja agindo da mesma forma que eles, né? Então, já fica um ponto de atenção a ser observado. Lógico que isso depende do lugar onde você está e com as pessoas com quem você está tendo que conviver, né? Porque dependendo do lugar, tipo no centro espírita, por exemplo, é mais comum, se você estiver ali seguindo os propósitos do Cristo, que você consiga agradar pelo menos a maioria. Agora, se você está no ambiente geral da vida, né, de trabalho e tudo, aí a gente já começa a conviver com pessoas, muitas pessoas que têm aí propósitos ainda muito atrasados, né, e que provavelmente não vão se sentir confortáveis com muitas das atitudes que a gente tenha, se a gente, como falou no parágrafo anterior, seguir de acordo com o que Jesus faria. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos compartilhar a tela. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. Ainda temos nossos olhos vendados com traves para certos ensinamentos. Então, só com o tempo, veremos e compreenderemos o significado daqueles ensinamentos, cada um em seu grau evolutivo. Grandes exemplos como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, não foram entendidos no seu tempo, porque nem todos estavam no grau, né, de aprendizado para entender, e cada um tem o seu próprio, né, sua própria, vamos dizer, sua própria escadinha, né? Então, vai se compreendendo aos poucos, com o passar do tempo, que as pessoas vão passar a entender e a compreender, e às vezes nem compreendem, né? Mas que a gente espera que a luz, né, venha para todos e que possa, mesmo que seja tardio, que eles possam compreender e entender todas essas pessoas que foram grandes transformadores, né, no nosso planeta. Deixa eu ver se a internet vai me deixar falar. Pode falar. Se a gente está seguindo um caminho reto, né, a gente procura, se esforça para agir da forma mais correta possível. Então, se outras pessoas não vão concordar, isso não importa. O importante é que a gente siga esse caminho correto, né? Se a gente está se pautando nos ensinamentos de Jesus, que trouxe, né, só retidão, então, não que a gente não vá aceitar opiniões de outras pessoas, não é isso, né? A gente não tem também que se voltar contra o mundo. Mas se a gente tem certeza de que está num caminho correto, né? A gente sente todo o bem-estar de agir certo, né? De conviver bem com todas as pessoas, que a gente siga. Porque o próprio Jesus, na época dele, como você falou, né, Aninha, ele também não foi compreendido por todos, até pelos próprios irmãos, não é? Consta isso, né, que eles também não compreendiam bem a missão de Jesus. Então, mais uma vez, está aí o exemplo do mestre e de tantos outros vultos, como a Ana mencionou, e foram pessoas que acertaram, que fizeram tantas coisas maravilhosas, mas que não foram reconhecidas por muitos. Mas a obra tem que continuar, não é? Se a gente obra, se a gente faz tudo, né? Como a Dorô também falou, né? Fazendo a oração, pedindo a intuição para que a gente siga o caminho do bem. Então, mesmo que a gente receba pedradas, mesmo que a gente receba críticas, a gente deva continuar. E não estamos aqui também para ser aplaudidos, né? Estamos aqui para trabalhar e seguir em frente, né?
Verdade. Porque no aprender, futuro, e no aprender. futuro quem está certo, exatamente, no futuro quem está certo, a gente vai, o que é verdade vai permanecer, Vai não é? O permanecer. que é correto também vai permanecer. A única coisa que é derrubada é a mentira, a hipocrisia, que com o tempo são derrubados. Então a gente tem que se manter firme nesse sentido, até para não desanimar, para fazer as boas obras, né? Isso. O que mais tem na história são exemplos, né? De pessoas que foram martirizadas pela sociedade, tanto no campo religioso, como no campo político, social. A gente tem várias pessoas aí que foram martirizadas pela sociedade da época e que hoje são idolatrados. Foram feitas estátuas, livros, biografias, porque, né, o tempo passou, a consciência expandiu e vimos, né, o quão bem, na verdade, essas pessoas pregaram, né? E Jesus, o exemplo maior de todos, né? E outra coisa importante é esses, né? Todos esses que foram martirizados, quanto mais sofreram, né? Quanto pior foi a rejeição, depois maior foi a divulgação, né? Maior foi a expansão. A gente até viu num estudo anterior, que eu não lembro agora qual foi o capítulo, mas que o bom cristão ele é uma semente, né? E quanto mais cristãos eram enterrados, mortos por aqueles que eram detratores do Cristo, mais o cristianismo crescia, mais florescia e mais pessoas se tornavam cristãos, né? Então, mostrando que até mesmo os corpos desencarnados ali serviam de adubo e de semente para milhares de novos cristãos se converterem diante do exemplo e diante da fé daqueles irmãos que se mostraram até mesmo dispostos a dar a sua vida em prol do que é certo. Verdade. Mais alguém? Então, vamos compartilhar a tela. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Jesus, o grande mestre, com toda a sua vida de abnegação, resignação, humildade e amor, não conseguiu agradar a todos. Imagine nós, né, com todos os nossos defeitos, né, com todas as nossas imperfeições. A cada estágio da vida, nós agradamos a alguns e desagradamos a outros. Isso não quer dizer que nós somos bons, os outros são maus, ou vice-versa. Em toda relação familiar, de amizade, de trabalho, cada um tem seu modo de ver e não devemos querer intervir nesse julgamento. O tempo sempre se encaberá de mostrar a verdade e não cabe a nós julgar, né? Porque em toda relação, né, como Jesus não foi, né, compreendido, só foram compreendidos pelos simples e humildes, porque eles estavam prontos para receber aquele chamamento. E como disse lá, né, Caifás foi o grande, para o Caifás foi um grande revolucionário. Mas por quê? Porque os convencionalistas tinham medo de perder aquele poder, achando que Jesus queria o poder do mundo, né? E não era isso, não era esse propósito de Jesus. Então, até nós também, nos nossos relacionamentos,
a gente tem o nosso ponto de vista, a nossa opinião, e outras pessoas têm opiniões contrárias à nossa, mas, como a gente também colocou, não cabe a nós julgar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Agir conforme a nossa consciência, conforme uma conduta reta, e deixar com que cada um, né, caminhe e sem julgamentos. Nós ainda não estamos no patamar de julgar e nem de apontar ninguém, né? Que Jesus, que foi o grande mestre, não fez isso. Quem somos nós, né? Mais alguém? Eu acho que esse parágrafo mostra o quanto a situação em que a gente se encontra, né, nos torna mais vulneráveis a exatamente não enxergarmos o que é certo, né? Você vê Caifás, que estava numa posição de poder, certamente tinha ali tinha mais dificuldade de enxergar, porque aquilo lhe atingia, né? O medo que ele tinha de perder o poder, de perder as posses, fazia enxergar no Cristo uma ameaça. Já Maria de Magdala não, né? Ela que tinha suas viciações, seus problemas morais, porém ela enxergou no Cristo o contrário, enxergou a libertação, enxergou aquele que realmente daria a ela o caminho correto e que ela seguindo, ela estaria se libertando das viciações e de todos os problemas, né? Então, realmente, dependendo do momento de nossas vidas, a gente pode estar mais ou menos propício a enxergar a realidade, né? E aí, como ele bota depois ali no final, mas o tempo corrige todas essas distorções, né? Porque ainda mais nós que acreditamos na reencarnação, teremos diversas oportunidades de estarmos em diversas posições diferentes, né? E assim conseguirmos enxergar aquela verdade de vários prismas e aprender, né? Evoluir dessa forma. Verdade. Tudo tem a ver com a evolução, né? A gente acaba caindo sempre nesse ponto. É o momento, né, evolutivo de cada um, a gente estar aberto realmente para receber o que aparece de bom. Muitas vezes o nosso foco é outro, a gente está voltado para outros interesses, como o caso de Caifás. Já a Madalena não, estava pronta para a transformação, né? Então, e muitas vezes a gente realiza trabalhos que a gente vai realmente, dependendo daquilo que estamos realizando, a gente vai contrariar outros interesses, que é esse mesmo caso. Então, as pessoas se voltam contra nós, nos atiram pedras, mas, novamente, a gente repete, né? Se a gente está com a razão, se a gente está com a verdade, se a gente está tentando, pelo menos, trilhar esse caminho do bem, a gente deve perseverar. E Jesus foi esse exemplo, né? De perseverar diante dos ataques, diante de toda a adversidade que surgia para ele. Todos esses líderes, todos esses exemplos que chegaram para nós, eles perseveraram no bem, né? Esse foi o comum, o que existe de comum, né? Em todos eles, mesmo tendo a morte, muitas vezes a morte do corpo físico, mas do trabalho no bem, ele foi até o final e a gente sabe que transcende, né? Porque o espírito realmente é imortal e o bem também, né, gente? Muito legal. Mais alguém quer comentar? Então, vamos compartilhar. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas e insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. O importante é olhar para frente, praticar o amor, a caridade e a força de Deus que existe em nós, dentro de nós, tentar expandir primeiramente para nós mesmos e depois para o próximo, né? Não importa
a opinião, né, de outras pessoas no momento que você está agindo no bem, fazendo bem, praticando bem, né? Deixa que cada um tenha a sua própria opinião e continue agindo e seguindo o caminho correto, né? Que o bem, ele por si só, ele já fala, né? Então nós não precisamos nos explicar. Nós fazemos, agimos e deixe com que cada um tome sua própria decisão e opinião. E seguir em frente sempre, né, no bem. Eu acho importante quando a gente estuda, quando a gente analisa exemplos de Jesus, desses vultos tão maravilhosos, porque a gente vai se fortalecendo, né, nesse caminho, nessa tomada de retidão. Então, se a gente está executando um trabalho no bem, Jorge, meu mentor que está aqui escondidinho, ele estava falando isso agora aqui. Ele não quis falar, eu vou falar o que ele falou aqui no meu ouvido. A gente, quando está distribuindo comida na rua, né, muitas vezes a gente é criticado, né? Ah, está alimentando essas pessoas, não pode, né? Quantas vezes a gente ouve carros que passam e que nos criticam? Mas a gente sabe o que a gente deve fazer. Então, a gente se fortalece com esses exemplos de Jesus, de Gandhi, de Madre Teresa, de Chico, de Irmã Dulce. É uma coisa tão forte que a gente não vacila diante desses ataques. A gente continua fazendo bem, mesmo que as outras pessoas não concordem, porque a gente já tem isso sedimentado dentro da gente, não é? Essa vontade de realizar o bom trabalho, a gente sabe o quanto é maravilhoso, o quanto isso traz de bem-estar para a gente e principalmente para aqueles irmãos, nesse exemplo que a gente está citando, né? Então, essa força de realizar o trabalho no bem vem exatamente disso, da gente estar sempre estudando, da gente estar sempre refletindo sobre esses exemplos tão edificantes, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e da nossa querida doutrina espírita, não é? Que é o fortalecimento, para que a gente nunca desista de estar empenhados em realizar esse trabalho. E a nossa reforma íntima é um trabalho nesse sentido, né? A gente está caminhando para dentro da gente mesmo, para a gente estar se melhorando, é um trabalho também árduo, né? A gente está falando de trabalhos externos, mas esse também é um trabalho bem árduo, que a gente tem que estar trabalhando e que a gente tem que se fortalecer para fazer isso, né? Verdade. Perfeito. Como o exemplo da Janete foi perfeito, né? Às vezes a gente deixa de ir num compromisso social para fazer um trabalho voluntário, ou para ir, para ir ao centro, para estudar, para estar até mesmo aqui estudando. E muitas vezes isso acontece exatamente das pessoas olharem de cara feia, né? Torcer o nariz, achar um absurdo, achar que você é fanático, e por aí vai, né? Então, mas o importante, como ele diz ali no texto, é você com a sua consciência, né? Quando você bota na balança, quando você pensa ali, você fica bem ou fica mal com a sua consciência, né? É o melhor julgamento para a gente tomar a decisão. Verdade. Bem, está faltando um minutinho para cair, então eu vou fechar a sala e abrir de novo para a gente ler o último parágrafo e finalizar, tá bom? Espero vocês em 20 segundos. Beijo, Dorô. Ela já caiu. Ela caiu. Já. Ela caiu antes e não voltou.